Adaptar uma obra vinda de uma mídia para outra é uma tarefa ingrata, sobretudo quando se está lidando com um material de valor reconhecido e com diversos admiradores espalhados pelo mundo, cada um com suas próprias interpretações, opiniões e, em alguns casos mais extremos, até se considerando no direito de definirem os rumos que essas devem tomar ou a forma como elas devem ser retratadas em outras manifestações de arte. Afinal, quando alguém fala em adaptação, os fãs de longa data e os mais puristas desejam, até de forma irracional, que a versão lançada em outra plataforma, seja ela literária, audiovisual ou interativa, seja capaz de replicar de maneira fidedigna a experiência que tiveram com seu primeiro contato com a obra origem. No entanto, em qualquer verbete procurado em um dicionário convencional, fidelidade e qualidade não são palavras sinônimas, tampouco equivalentes, seja na teoria ou na prática. O termo adaptar tem por natureza significados como modificar, ajustar, adequar. Logo, é esperado que mudanças sejam realizadas para que a versão de uma mídia para outra respeite tanto o material-fonte quanto o novo formato em que ela será retratada. Diante disso, quando falamos de adaptações de livros para séries de TV, jogos eletrônicos, ou no caso mais popular hoje em dia, de histórias em quadrinhos para o cinema, é esperado e até mesmo desejável que modificações sejam feitas, desde que exista o equilíbrio entre os principais elementos que compõem a obra original e o que funciona na mídia em que a adaptação será feita. Dentre os inúmeros exemplos de adaptações que tiveram mudanças consideráveis, mas que conseguiram manter uma qualidade apreciável, se tornaram aclamadas com o passar dos anos, poucas são tão adequadas para o debate quanto Constantine, filme que adapta as cultuadas HQs do selo Vertigo da DC, Hellblazer. Dirigido por Francis Lawrence e protagonizado por Keanu Reeves, o filme modificou, dentre outras coisas, a localização da trama e a caracterização de seu protagonista, tanto visual quanto comportamental. Fatores esses que resultaram nas principais críticas ao longa e na depreciação de seu autor original, Alan Moore. Ainda assim, desde o seu lançamento em 2005, o filme ganhou um status cult graças ao seu elenco, direção de arte, efeitos visuais competentes e uma trama sobrenatural e sombria, que mesmo hoje em dia é atípica em filmes baseados em HQs. Fato é que, tanto os seus efeitos quanto virtudes são oriundas do esforço de todos aqueles que participaram de sua realização, desde os primeiros esboços de roteiro até o árduo trabalho de pós-produção, do qual sempre vale a pena conhecer mais a respeito. Um filme sobre o personagem John Constantine estava em planejamento desde os anos 90, quando a produtora Lauren Schiller Donner, responsável por toda a franquia X-Men nos cinemas, começou a dar os primeiros passos ao projeto, que passaria por diretores e intérpretes ao longo dos anos, incluindo Nicolas Cage, para dar vida à versão cinematográfica das HQs Hellblazer. Porém, somente no início dos anos 2000 que a adaptação tomou seus primeiros passos, e assim, o roteiro foi desenvolvido pela dupla Kevin Broadbent e Frank Capello. Como inspiração, os roteiristas pegaram alguns dos arcos mais famosos dos quadrinhos, sobretudo Dangerous Habits, que mostra a luta entre Constantine contra um câncer que levaria sua alma direto para o inferno, mas com mudanças pontuais para trazer um lado mais humano e clemente do protagonista, que é conhecido por sua ardilosidade, astúcia e sarcasmo contra as forças sobrenaturais. Para a direção, o escolhido foi Francis Lawrence, hoje conhecido pelos filmes da franquia Jogos Vorazes, mas que na época fez a sua estreia em uma grande produção justamente com Constantine. Apesar de ser um fã do personagem, o diretor não se intimidou com a responsabilidade e ainda fez modificações da ambientação da história e no visual do personagem, que passaram do cenário londrino para o ambiente americano em Los Angeles. Sem sombra de dúvidas, um dos pontos mais controversos da obra. A escolha de elenco atingiu os fãs mais ardorosos, sobretudo na seleção do protagonista. Nos quadrinhos, John Constantine tem um visual inspirado no músico Sting, da banda The Police, sendo um indivíduo de origem e sotaque britânico, cabelos loiros e que usa um sobretudo de tons marrons. Na versão live action para os cinemas, o papel ficou a cargo de Keanu Reeves, um ator de origem libanesa e sotaque americano, cabelos escuros e que usa terno e gravatas pretos. Apesar de representar o total oposto da versão dos quadrinhos, a interpretação do ator vem conquistando reconhecimento por se manter fiel ao temperamento sarcástico e cínico do protagonista, além de contar com o carisma do intérprete, famoso pelos papéis de John Wick e Neo em Matrix. Esse que provavelmente foi o principal motivo para sua seleção ao papel. No caso da detetive Angela Dilson e de sua irmã gêmea, Isabel, foi selecionada a premiada atriz Rachel Weisz,
que já havia participado de grandes produções como A Múmia e que, segundo as palavras do diretor, ele enxergou nela uma energia mística que lhe dava credibilidade para representar uma personagem com habilidades de médium. Outro papel de grande destaque no elenco está no Anjo Gabriel, interpretado pela talentosa Tilda Swinton, que conferia um visual e personalidade andrógenos ao personagem, que na trama caminha entre o limiar do bem e do mal. Participando do mesmo período de gravações da atriz, o ator Peter Stormare deu vida a uma das versões menos extravagantes, mas igualmente ameaçadoras de Lúcifer, e mesmo aparecendo apenas no clímax da trama, sua presença magnética foi suficiente para causar o impacto desejado. Além desses, ainda temos nomes em ascensão na época, como Jaimin Hounsou, interpretando Papa Midnight, o ator Gavin Rossdale, interpretando o mestiço Baltazar, e o polêmico Shia LaBeouf, vivendo Chess Kramer, ajudante de Constantine. Infelizmente, a atriz Michelle Morgan, que gravou diversas cenas como uma mestiça, Ellie, acabou tendo a sua participação reduzida a uma cena no corte final. Como já mencionado, a ambientação do filme foi modificada de Londres para Los Angeles, o que provavelmente reduziu os custos de produção e que, de acordo com o diretor Francis Lawrence, foi uma decisão consciente, tendo em vista que as histórias de John Constantine não se passam exclusivamente em solo britânico. Mesclando então cenários reais de Los Angeles com sets construídos, principalmente para cenas ocorridas no inferno, temos um retrato sombrio, pessimista e assustador da megalópole estadunidense, onde a maioria das pessoas é ignorante sobre a existência de mestiços e humanos com anjos ou demônios, e de que o céu e o inferno, segundo as palavras de Constantine, estão sobre nós, atrás de cada parede e muro que nos cerca. Se o roteiro e elenco não foram unanimidade, em contrapartida, o departamento de arte certamente é um dos pontos mais bem-sucedidos da obra. Além da criação do cenário do inferno, que mescla cenários construídos com o uso de computação gráfica, os itens místicos que fazem parte do dia a dia e do trabalho de John Constantine são um show à parte. Com o design de Kirk Corwin, podemos começar pelo característico isqueiro de Constantine, esse que foi criado de forma a ser plenamente funcional, mas com detalhes em sua ornamentação que caracterizam as habilidades místicas e de ocultismo de seu personagem, como o símbolo de São Benedito, patrono da lua contra a bruxaria. Além dele, temos a sua arma de fogo sagrada, que foi criada com diversas relíquias encontradas no porão de Beeman, que é utilizada para o combate aos mestiços no clímax da trama. Outros elementos, como os frascos de água benta, a caixa de fósforos, o soco inglês ornamentado e a Bíblia do Inferno, que possui textos escritos por um redator e convertidos em latim, demonstram um enorme cuidado nos detalhes e criatividade do departamento de arte, que seguiriam as orientações do diretor em criar algo diferente para as relíquias mágicas, mas que essas tivessem uma lógica em sua concepção. Ainda é necessário mencionar que o renomado Stan Winston trabalhou na criação de um modelo mecânico para os demônios que habitam o inferno do filme, e que serviu como base para a equipe de efeitos visuais complementarem as cenas com as versões digitais em cenas que exigiam uma maior quantidade de demônios e maior movimentação, como na cena em que Constantine consegue fugir do inferno usando o frasco de água benta. Apesar do orçamento relativamente modesto para filmes adaptados de quadrinhos, os efeitos visuais em Constantine continuam decentes, sobretudo para a criação da versão do inferno. De acordo com o diretor Francis Lawrence, ele não desejava replicar as mesmas ideias utilizadas anteriormente para retratar o local de sofrimento eterno. Para isso, ele tomou como base cenas de explosões nucleares, tanto reais quanto de outros filmes, que mostravam o impacto das ondas sonoras e o superaquecimento destruindo tudo que estivesse em seu caminho. Graças a isso, a sua versão de inferno é basicamente o mundo real, mas sendo constantemente destruído por eventos implacáveis e temperaturas altas, resultando em um cenário apodrecido e em ruínas. Na busca por conseguir esse efeito, foram criados sets para que os atores pudessem interagir com enormes ventiladores, criando o efeito de vento. De resto, a equipe de efeitos visuais ficou a cargo de criar as animações e partículas se esvoaçando no ambiente, e claro, dos demônios que habitam o local e torturam as almas condenadas. Apenas 3 raças de demônios foram criadas para o filme: a comum, sem olhos ou narizes e que possuem corpos esqueléticos, uma segunda versão alada, que só aparece na cena onde John usa chamas para afastar os demônios que estavam em busca de Angela, e a forma do filho de Lúcifer, Manmon, que seria uma versão comum, mas com sua face completa. Já no quesito sonoro, além da seleção de faixas de bandas de rock como a Pacific Circle e de jazz como The Dave Brubeck Quartet, a trilha original, composta pela dupla de compositores Brian Taylor, que já trabalhou em produções da Marvel como Guardiões da Galáxia,
e Klaus Beldelt, responsável pela trilha sonora do primeiro filme Piratas do Caribe. Em um ano acirrado, onde iria disputar os holofotes com blockbusters como Batman Begins, Star Wars Episódio 3 A Vingança do Sith e As Crônicas de Nárnia, Constantine teve a sua estreia nos cinemas mundiais em fevereiro de 2005. Em toda a sua temporada, o filme arrecadou quase 231 milhões de dólares contra um orçamento de 100 milhões, um valor expressivo, mas dos quais apenas 75 milhões foram das bilheterias dos Estados Unidos, tornando assim a arrecadação abaixo do esperado para o estúdio. Ainda pior foi a recepção da crítica especializada e da base de fãs dos quadrinhos. Com críticas voltadas para a caracterização de John Constantine, os furos de roteiro, como o uso da água como meio de transição do mundo real para o inferno, a violência mitigada em virtude da classificação indicativa PG-13 e ao clímax da trama, voltado mais para a ação do que em explorar a sagacidade do protagonista. O resultado foram notas abaixo da média em sites agregadores de notas, e uma revolta generalizada pela adaptação se distanciar demais do seu material fonte. Apesar da recepção inicial hostil nos cinemas, o filme veio a ter uma sobrevida no mercado de home video, com lançamentos em DVD, HD-DVD e Blu-ray, com diversos extras mostrando mais sobre produção, cenas descartadas e conceitos aproveitados, o que, somado com as diversas revisitas do público ao filme, resultaram em uma maior apreciação da obra, apesar de suas diferenças aos quadrinhos. Além disso, o filme recebeu uma adaptação literária pelo escritor John Shirley, especialista em obras de ficção e fantasia, e um videogame lançado para o PlayStation 2, Xbox e PC, que reconta os eventos do cinema, mas com adições de enredo. O jogo segue o modelo de franquias consagradas como Max Payne, Devil May Cry e Silent Hill, com um acréscimo de elementos de RPG, onde o jogador controla John Constantine em sua batalha contra as forças do inferno. Apesar de ser considerado um jogo genérico e derivado, a qualidade geral se mostrou positiva, sobretudo para os fãs do filme, que foram capazes de expandir a experiência nos cinemas, visto que até o presente momento, a adaptação não recebeu sequências. Ao invés disso, tivemos a série Constantine, lançada em 2014, que trazia o ator Matt Ryan interpretando o protagonista. Mesmo com uma boa recepção, a série durou apenas uma temporada, com o personagem e seu intérprete sendo aproveitados no chamado Arrowverse, aparecendo em séries como Arrow e Legends of Tomorrow. Enquanto o destino de John Constantine segue nos quadrinhos e em participações em filmes e séries animadas, o público pede por uma sequência do filme de 2005, com o diretor Francis Lawrence e o ator Keanu Reeves desejando retornar a esse universo. Rumores sobre uma nova sequência vieram nesse ano de 2022, com a última atualização saindo poucos dias atrás, com o site IMDb atualizando o status do suposto filme para em desenvolvimento, com a volta do diretor Francis Lawrence e o ator Keanu Reeves. Enquanto isso, nos resta voltar ao ano de 2005 e apreciar os esforços que os realizadores tiveram para dar vida a John Constantine no cinema. Foi uma tentativa diferente do que era esperado, mas não menos satisfatória.